Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo de número 1. Meus amados irmãos, amanhã nós teremos mais um período de oração, tá bom? Das 7 às 8 da manhã. Nós teremos no sábado pela manhã oração de 8 às 10, com o Ministério Diaconato. E também estará acontecendo aqui no primeiro andar o seminário de médio em teologia. É o segundo encontro dos irmãos que estão estudando, então será esse sábado, a partir de 8 horas, de 8 às 17. Esse final de semana vai ser um final de semana bem intenso para todo mundo. Eu também estarei fazendo um curso em relação à igreja nesse final de semana. Então nós vamos estar orando um pelos outros para que nós possamos crescer e aprendermos juntos aí para a glória do Senhor, tá bom? E sábado à noite, culto da rede de jovens às 19. Domingo pela manhã nós vamos continuar o assunto consolação e reparação, lição de número 7, se não estou equivocado, 2 Coríntios capítulo 1, e à noite nós teremos um culto de celebração ao Senhor às 19 horas, tá bom? Permitindo Deus também, esse mês a gente vai ver se tira uma semana de férias ou uma semana aí para dar uma descansada, mas é lá no final do mês, os irmãos estejam nos ajudando em oração em relação também a isso. Colossenses capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso de número 10. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo de número 10. Está lá no Novo Testamento, não sei se você está acostumado com esse livro, mas está aí logo depois dos Filipenses, capítulo 1, versículo, vamos pegar a partir do versículo 9, para nós termos uma compreensão melhor. Colossenses capítulo 1, 9 a seguir diz assim: por esta razão, nós também desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e de toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, e em paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Pai, no nome de Jesus, nós oramos nesta hora, pedindo ao Senhor que o Senhor nos abençoe, nos dando entendimento, Pai, da Tua palavra, nos iluminando para que nós possamos compreender, para que nós possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz nessa noite, de modo que a Tua palavra possa operar em nossas vidas, nos confortando, consolando, edificando, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz. Nós cremos piamente, Senhor, ó Pai querido, no poder da Tua palavra, nós cremos piamente no Senhor. Se conosco, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês sobre a capacitação por meio da oração. E eu estou tomando aqui Colossenses para tratar desse assunto com vocês. E antes de entrar propriamente dito no assunto, Paulo vai escrever essa carta à igreja dos Colossenses, e ela é pequenininha, como você pode perceber, ela é apenas 4 capítulos. E por que Paulo vai escrever essa carta? Eu sempre faço questão de trazer para vocês o contexto, quando vocês lerem, vocês vão ter uma percepção melhor. Primeiro, ele vai escrever essa carta para combater os falsos ensinos em Colossos que estavam suplantando a centralidade e a supremacia de Cristo Jesus. Em miúdos, o que estava acontecendo ali? Estava levantando os falsos mestres, dizendo que Jesus não é o que nós cremos, que Jesus não é Deus, que Jesus ele não tem uma divindade, que ele era apenas um bom profeta. Então havia nessa igreja pessoas que defendiam isso. Eles estavam tirando a supremacia, a centralidade de Jesus em que pontos? Na criação, na revelação e na redenção da igreja. Então eles dizem que Jesus não participou disso. Jesus não participou na criação, Jesus não participara na revelação e nem na redenção. E nós sabemos que isso é uma mentira. Jesus,
ele participou de todos esses pontos que nós acabamos de pontuar, tanto na criação, no princípio era o verbo, João 1, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne. Quando o Senhor vai falar da criação, Gênesis 1, 26, ele diz: vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Ao longo do tempo, o Senhor foi se manifestando, e nós sabemos que a nossa redenção dar-se-á por Cristo Jesus. Então, a igreja estava sofrendo influências do gnosticismo, de um grupo de pessoas que negavam essa obra redentora de Cristo em todo o aspecto da criação. Os irmãos estão entendendo, amém? Um dia talvez eu prego me detendo nesse ponto, que vale a pena falar sobre isso. Mas Paulo também, ele escreve para ressaltar a verdadeira natureza da nova criatura em Cristo Jesus. Paulo, ele vai pintar o quadro do estilo de vida que nós temos que levar. Há um modo de viver, e esse modo de viver, ele é expressado, ele é ensinado pela palavra de Deus. Paulo fala isso também lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Há um estilo de vida que devemos viver, e esse estilo de vida que glorifica ao Senhor. Então Paulo, ele vai apresentar esse estilo de vida, essa vida nova em Cristo, e as suas exigências, como o crente deve viver. E uma das coisas que Paulo fala aqui, irmãos, Paulo, ele fala no capítulo 1, verso 9, que esses irmãos traziam alegria no coração do apóstolo Paulo. Olha o que diz o 9: por essa razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade de Deus. Paulo, como pastor daquela igreja, ele vai orar para que aquela igreja possa viver plenamente a vontade de Deus para a vida deles. Paulo ora em favor desses irmãos e ensina a eles um estilo de vida que deveria ser vivida e que eles precisavam buscar esse estilo de vida. Paulo está orando para esses irmãos serem fortalecidos com todo o poder, segundo a força da glória de Deus. Olha o verso 11, diz assim: corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória. Paulo não ora apenas para que aquela igreja tivesse conhecimento da vontade do Senhor. Paulo ora para que essa igreja tivesse poder para cumprir a vontade do Senhor. E eu quero abordar um aspecto da oração nessa noite, muito importante na vida cristã. Às vezes nós aprendemos a orar só no que diz respeito às nossas necessidades. Nós somos motivados, encorajados a orar para que Deus venha intervir em nossas demandas. Não é pecado, isso é legítimo. O próprio Jesus convida-nos a isso. Capítulo 7 de Mateus: pedi, pedi e dar-se-vos-á, batei, batei e abrir-se-vos-á, buscar e encontrareis, quem pede recebe, quem bate a porta se abre, quem busca encontra. Mas Paulo ensina-nos uma dinâmica da oração, não apenas para que nós tenhamos as nossas necessidades supridas. Paulo convida-nos a termos um estilo de vida de oração, primeiramente para conhecermos a vontade de Deus. Você está com dificuldade de saber qual é a vontade de Deus para a tua vida? Você precisa orar. Nós precisamos orar. Na oração, Paulo está dizendo que nós conheceremos a vontade do Senhor, mas muito mais do que conhecer a vontade do Senhor, por meio da oração, nós recebemos capacitação para cumprirmos a vontade de Deus. Estão comigo, amém? Então nós oramos para compreender qual é a vontade do Senhor. Quando nós temos discernimento, essa é a vontade de Deus. Quando nós continuamos na oração, o Senhor nos dará condições para cumprirmos com essa vontade de Deus. Diga-se de passagem, que a vontade de Deus, nós não conseguimos cumpri-la na nossa própria força. Nós não conseguimos realizar a vontade do Senhor nos nossos próprios esforços. Então o Senhor não apenas revela-nos, Ele nos capacita. Lembra-nos, né? Quando o Senhor chama Moisés com 80 anos de idade, Êxodo capítulo 3, se eu não estou equivocado, ele manifesta naquela sarça ardente que pegava fogo e não se consumia. Ele não apenas revela o propósito dele para Moisés: olha, o meu povo está sofrendo, eu tenho
acho que é Êxodo capítulo 8, alguma coisa assim, né? Não é o 3 não. Eu tenho ouvido a oração do meu povo, está nessa intermediação aí. Eu tenho ouvido a oração do meu povo, eu ouvi, eu vi, eu desci. Deus revela a Moisés: eu quero que você liberte esse povo. A Bíblia diz que Moisés fala assim: Senhor, mas como? Aquele grande império, o Senhor falou assim: pega esse pedaço de madeira. E os irmãos conhecem a história. Transformou-se numa serpente, ele pegou pela cauda, ela transformou no pau, ele enfiou a mão dentro da blusa, ela saiu cheia de lepra, ele colocou de novo dentro da blusa, digamos blusa, e ela saiu sã. O que Deus faz a Moisés? Deus revela a Moisés os propósitos e Deus capacita. Então nós devemos orar. Paulo está orando para que essa igreja dos Colossenses, diante dos falsos ensinos, eles pudessem compreender, discernir a vontade de Deus. Ponto. Tá, quando eles tomam conhecimento da vontade de Deus, Deus agora iria o quê? Capacitá-los. Irmãos, a título de introdução, eu não sei o que Deus está pedindo você para fazer. Eu não sei o que Deus está pedindo para você deixar. Eu não sei para onde Deus está lhe conduzindo. E eu queria trazer uma palavra de encorajamento ao seu coração. O Deus que está te revelando os propósitos dele, Ele te dará condições. O Deus que está te revelando os propósitos dele, Ele te dará poder para tal. Alguém disse que o alvo da oração de Paulo é que a igreja não fracassasse diante do ataque ou do desencorajamento, não deixando de cumprir o propósito pelo qual a igreja foi estabelecida. A única maneira de nos mantermos firmes, a única maneira de nos mantermos perseverantes, a única maneira de nós não frustrarmos, irmãos, os planos de Deus nas nossas vidas e cumprirmos cabalmente com o propósito do Senhor, é nós orando. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Hoje é quinta-feira. Quantos dias você já orou essa semana? Quanto tempo você já orou? Não se detenha no tempo, se detenha na qualidade. E fica tranquilo, à medida que você vai crescer no relacionamento com Deus, o tempo é apenas uma consequência. Que não adianta de nada você ficar 1 hora aqui, 2 horas orando e não ter qualidade. Às vezes tem pessoas que oram lá como Ezequias, se eu não estou equivocado, Isaías, depois do 38, ele orou segundos, Deus mandou o profeta de volta. Mas inevitavelmente, quando você tem uma vida de Deus, uma qualidade de oração, o tempo ele virá. Como você está em relação à vontade de Deus? Você está sendo a vontade de Deus? Você está cumprindo o propósito de Deus? Pastor, eu nem sei qual é, quanto mais cumprir. Então eu convido você a orar. Irmãos, Paulo pede nessa oração que Deus derrama poder sobre poder. Olha que coisa interessante, olha o capítulo 1, verso 11. Corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. Paulo está orando para que Deus derrame um poder tremendo, profundo, extraordinário na vida daquela igreja, para que aquela igreja não apenas tivesse discernimento, mas tivesse condições para fazê-lo. O que Paulo está pedindo aqui, irmãos, esse poder que Paulo fala no verso 11, é a palavra dunamis, de onde origina-se a nossa palavra dinamite. O que Paulo está pedindo? Senhor, coloca o dunamis na igreja dos Colossenses. Essa oração de Paulo, esse dunamis, é o que aconteceu em Atos capítulo de número 2, que é uma promessa de Atos capítulo 1, e vocês recebereis virtude, poder do Espírito Santo. A palavra virtude e poder, que é a mesma palavra que Paulo está orando aqui à igreja dos Colossenses, é dinamite. O que uma dinamite faz? Ela atravessa qualquer rocha, ela quebra qualquer resistência, as mais severas. O poder que Paulo está orando para essa igreja é o poder ilimitado de Deus. Irmãos, isso é muito profundo, isso é muito extraordinário. Paulo está pedindo que o dunamis de Deus, que a virtude do Espírito Santo venha sobre aquela igreja, de modo que nada venha barrar aquela igreja, nada venha barrar, que a vontade de Deus seja estabelecida na individualidade e na coletividade. Porque há a vontade de Deus para nós aqui, irmãos, na igreja, há a vontade de Deus na individualidade para mim. Tem coisas que Deus vai lhe direcionar que não vai me direcionar. Tem coisas que Deus vai lhe apontar caminhos que não é para mim. Mas há uma vontade coletiva e há uma vontade individual. E o que Paulo está orando é para que o poder de Deus venha como dinamite. Que poder é esse, amados? Esse é o poder ilimitado de Deus. É o mesmo poder com que Ele criou o universo e ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Esse poder que Deus quer dar para você.
É esse poder que Deus quer dar para mim. Você imagina, olha o poder que está à sua disposição. Haja sol. É lógico que você não vai sair por aí brincando com isso, né? Haja aquilo, haja aquilo outro, haja aquilo outro, haja aquilo outro. É esse poder. É o mesmo poder que no terceiro dia pela manhã, o Espírito, ele foi lá naquela caverna e trouxe Jesus de volta. É o mesmo poder. Então eu não sei o que Deus está te pedindo, eu não sei o que Deus está lhe orientando, mas fique tranquilo, meu irmão. Paulo, ele ora, o Espírito Santo intercede, e eu tenho orado por vocês, para que Deus derrame um avivamento sobre nós, para que Deus venha sobre nós, irmãos, com esse poder ilimitado, e esse poder que ressuscitou Jesus Cristo, esse poder de criação, ele está disponível a mim, a você, por meio da oração. Oração, quanto mais oração, mais poder. Pouca oração, pouco poder. Nós precisamos entender isso. Se você é alguém que não ora, se você é alguém que não tem comunhão com Deus, pouco poder. Muita oração, muito poder. Paulo também fala de um poder de Deus, que é aquele poder com que Deus governa o universo. É aquele poder de Deus que está assentado no trono e dirige as nações. É o poder que nos capacita a viver de forma vitoriosa. E quando Paulo diz assim, olha, a força da sua glória. O que é a força da glória de Deus? É o reflexo de todos os atributos de Deus. É o esplendor máximo de Deus na sua manifestação gloriosa. Você imagina Deus pegando tudo que Ele tem, tudo que Ele é, e lhe capacitando. É isso que Paulo está dizendo. Segundo a riqueza da sua glória, é Deus pegar todos os atributos, onipotente, onisciente, onipresente, o alfa, o ômega, o primeiro, o derradeiro, o princípio e o fim, santo, imutável, infinito, independente, cheio de esplendor, cheio de glória. Deus reunir tudo o que Ele é, Deus reunir todo o seu poder de governo, o seu poder de autoridade, e fazer isso sobre mim e sobre você, ó. É isso, meu irmão. Para nós fazermos o que? Cumprir a vontade de Deus. É inadmissível. 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 Nós vivemos uma vida raquítica. Irmão, ser crente é power. Ser crente é uma bênção. Ser crente é você desfrutar do poder de Deus e você viver nesse poder. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, eu estou orando por cada um de vocês, ó igreja de Colossenses, para que o dunamis de Deus enche vocês, para que o poder da criação que Deus usou, para que o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, para que a autoridade de Deus seja sobre a vida de vocês, de modo que vocês cumpram o propósito de Deus. É isso que ele está orando. Então você não tem que aceitar uma vida medíocre. Você não tem que aceitar uma vida mediana. Você não tem que viver igual todo mundo está vivendo, sem poder, sem brilho, sem o esplendor da glória de Deus. Ai, irmãos, olha que coisa maravilhosa. Meu amado, o Deus que me chamou para segurar esse microfone e pregar, Ele me revelou a vontade dEle, e um dia Ele me deu poder para fazê-lo. O Deus que pegou e revelou a Manu que ela iria tocar, que ela iria cantar, Ele não só revelou ela, mas deu ela habilidade, deu ela poder, deu autoridade, deu a Rebeca, deu a cada um de nós. Olha o que está sobre nós, o dunamis, o cáturos, poder de criação, poder de ressurreição, autoridade, governo. Agora, por que Paulo ora para que essa igreja tenha poder? Paulo ora para que essa igreja tivesse poder, e nós precisamos do poder de Deus, não apenas para termos as nossas necessidades supridas, mas Paulo ora para que essa igreja tivesse poder para lidar com situações difíceis. Olha o verso 11. Corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade e gozo. Nós precisamos de poder para lidar com situações difíceis. Irmãos, o que é isso? A palavra usada aqui para perseverança significa paciência para suportar situações adversas. Perseverança é a paciência em ação. Paulo está orando para que quando viesse o problema naquela igreja, aquela igreja não viesse sentar e ficar balançando numa cadeira, esperando que Deus fizesse alguma coisa. Paulo ora para que aquela igreja tivesse paciência, mas não uma paciência assim, na inércia, passivo, sem fazer nada. Paulo ora para que quando aquela igreja estivesse passando por situação difícil, ela pudesse ser como um soldado no campo de batalha, permanecendo em combate, mesmo quando as circunstâncias se mostram desfavoráveis.
O crente que tem esse poder sobre ele passa por situações difíceis, ele passa por dificuldades, por desertos áridos, ele passa por situações extremamente dolorosas, mas ele não para, ele não retrocede, ele prossegue, ele persevera. Quem é na Bíblia que passou por isso? Muita gente. Paulo estava com um espinho na carne, uma dor terrível, 2 Coríntios capítulo 12, ele ora 3 vezes, alguém para orar 3 vezes, né, irmão? O negócio estava feio. A Bíblia diz que o Senhor diz assim: Paulo, eu não vou remover esse espinho, mas eu vou lhe dar graça. Aí Paulo para o ministério por causa disso? Não, ele não para. Paulo, ele não fica paralisado, ele não abre mão do pastoreio, do apostolado. Paulo diz assim: olha, então eu vou continuar, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Meu irmão, eu não sei qual é a situação, eu não sei quão difícil está, mas nós só conseguiremos continuar, prosseguir, se o poder de Deus estiver sobre nós. E o poder de Deus vem por meio da oração. Oração. E por que, irmãos, que nós não esperamos as coisas acontecer por si só? Porque nós não cremos em destino, nós não cremos em determinismo. Nós entendemos pela Bíblia que Deus é soberano e Ele governa sobre todas as coisas. Está doendo, está machucando, está arrancando lágrimas, mas eu continuo. Por quê? Porque Deus é soberano, Ele está dirigindo todas as coisas. Como que eu consigo essa paciência? Orando. Então, diante disso, o crente, quando passa por circunstâncias difíceis, ele não lamenta, ele não murmura, mas triunfamente suporta as adversidades, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e realiza todas as coisas para o nosso bem. Irmãos, nós não vamos entender de fato, na maioria das vezes não vamos compreender nada, mas é promessa: todas as coisas cooperam para o nosso bem. Por que eu devo continuar? Porque eu sei que Deus é soberano, porque eu sei que Deus está no controle. Por que eu não vou murmurar? Porque Deus está trabalhando, Deus está fazendo. Então nós precisamos de poder, em primeiro lugar, para lidar com situações difíceis. Lembra Atos capítulo 16, Paulo e Silas tomaram uma surra. A Bíblia diz que eles estavam algemados e perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a orar e cantar louvores a Deus. Paciência com situação difícil. Paulo e Silas poderiam murmurar, reclamar, lamentar. Senhor, nós estamos fazendo a obra. Senhor, nós estamos evangelizando. Que negócio é esse? Nós tomamos uma surra e ainda estamos presos. E eles não entraram no caminho da murmuração. Eles não entraram no caminho do lamento. Eles não se entregaram à amargura. Eles não se entregaram, meus irmãos, à desistência. Mas a Bíblia diz, está lá em Atos 16, perto da meia-noite, ensanguentados, com dores, no calabouço, sabe, irmão, com os pés amarrados, com o tronco guardados, aqueles homens com dores, com sangue, perto da meia-noite, eles começaram a orar e cantar louvores. O que aconteceu ali? Houve um terremoto, e Deus fez coisa extraordinária naquele lugar. Meu amado, em nome de Jesus, eu não sei quais as situações, quais são as crises, quão doloroso está essa situação. Vá para os pés do Senhor, vai para a oração, Deus lhe dará força, Deus lhe dará graça. Amém? Irmãos, alguém disse com muita propriedade que essa paciência é a fortaleza inexpugnável, o porto que não se abala com as tormentas. Essa paciência, ela é evidenciada em Jó. Perde tudo. E ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Essa paciência evidenciada em Jó no capítulo 19, se eu não estou equivocado, o verso 25, que depois de tantas situações, ele brada da cinza do pó e levanta um clamor dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim há de se levantar em meu favor. Essa paciência que não tem tormenta que abala, essa paciência que produz paz na guerra, calma na tempestade, segurança contra os complôs. Essa paciência. Agora, amados, não vem assim de mão beijada, não. Você precisa de orar. Se você está numa situação dificílima, extremamente angustiante, agônica, se você está numa situação
delicadíssima, e você não está dando conta, meus irmãos, nós precisamos orar, para que Deus nos dê paciência em situações difíceis. Paulo não ora apenas para que essa igreja tivesse paciência em situações difíceis. Paulo ora também para que essas pessoas pudessem aprender a lidar com pessoas difíceis. Ô irmão, tem gente que para lidar com isso você tem que ter poder de Deus. Senão você não aguenta lidar com ele não. Tem gente que você tem que ter muita paciência. Paulo ora para que o poder de Deus se manifestasse na vida dessa igreja, com aquele poder da criação, da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Paulo ora para que o poder de governo, a autoridade de Deus, tivesse sobre a vida daqueles crentes, primeiro, para lidar com situações difíceis, segundo, para lidar com pessoas difíceis. Fala da paciência, irmãos, em que você suporta pessoas difíceis, sem ser vencidas por essas pessoas. Você já teve que lidar com pessoas extremamente difíceis? Você já chutou o pau da barraca porque a pessoa era difícil de lidar? Você está exatamente nesse dia lidando com pessoas extremamente difíceis que você está a ponto de desistir. Irmão, não desista. A Bíblia está dizendo aqui que o Senhor pode nos dar poder para nós lidarmos com essas pessoas, suportar e não perdermos o controle. Não perder o controle. Nós só conseguiremos viver dessa maneira se Deus nos der poder. Longanimidade para lidar com pessoas difíceis é um ânimo espichado ao máximo. É a capacidade de perdoar em vez de revidar. É a atitude de abençoar em vez de amaldiçoar. É a decisão de acolher em vez de escorraçar. É pagar o mal com o bem, é orar pelos inimigos, é abençoar quem te persegue. Como que nós conseguimos isso? Só com o poder de Deus, só com o poder do Espírito Santo. Em vez de você falar, fica para lá, eu fico para cá. Não. Em vez de nós pagarmos o mal com mal, é pagarmos o mal com bem. É abençoar quem nos persegue. Amados irmãos, nós precisamos entender que nós só seremos capacitados por Deus, nós só praticaremos a empatia, nós não entraremos pelo caminho da vingança, do ódio, da amargura, se o Senhor nos capacitar. Nós precisamos. Você imagina aí, no casamento, quanto nós precisamos às vezes dos conflitos no casamento, não é verdade? Nas melhores amizades, nos melhores ambientes. Paulo ora para que essa igreja tivesse uma capacitação, para que essa igreja não entrasse pelo caminho da vingança, pelo caminho do ódio, pelo caminho da retaliação, pelo caminho de pagar o mal com mal, mas pagar o mal com bem. É aquela pessoa que é amaldiçoada, ele está de joelho orando, Senhor abençoa. É aquela pessoa que diz mal dela e ela está bem dizendo. Como que conseguimos isso? No poder do Espírito Santo. Lembra de Atos capítulo 7? Estevão estava sendo apedrejado, cheio do Espírito Santo. Ele olha os céus e vê os céus abertos, e ele vê o Pai sentado no trono, Jesus à direita em pé. E a Bíblia diz, enquanto ele estava sendo apedrejado, ele estava o quê? Orando. Mas antes de falar que o céu estava aberto, ele estava cheio de quê? Cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito Santo. Irmãos, entenda uma coisa muito importante aqui nessa noite. Ou nós estamos nos enchendo do Espírito Santo, ou nós estamos apagando ele. Não existe meio termo. Ou eu estou colocando lenha na fogueira, ou eu estou jogando água nessa fogueira. Eu lembro que a minha introdução aqui, no que eu li, 1 Tessalonicenses capítulo 5, não apagueis o Espírito Santo. Ou você está se enchendo do Espírito, ou você está apagando o Espírito Santo. De duas é uma. E nós só conseguiremos lidar com pessoas difíceis. Meus amados irmãos, se o Espírito de Deus, ele nos encher, nos capacitar, é esse Espírito que jamais perde a paciência. É lá na empresa alguém que pega no seu pé, alguém que te calunia, alguém que tenta puxar o seu tapete, e você está só assim, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Né? Porque tem alguns irmãos que falam assim, Jesus, me dá 5 minutos aí que eu vou mostrar fulano de tal. Não existe isso, meu irmão. Não existe isso. Pastor, mas não dá uma vontade nem no Senhor, irmão. Dá vontade, dá, mas não vou me entregar a essa vontade. Tem hora que se nós não vigiarmos, nós perdemos o equilíbrio, o autocontrole. Mas nós não somos guiados pelas nossas emoções, nós não deveríamos. Nós somos o quê? Guiados pelo Espírito Santo. Se vivemos em Espírito, diz Paulo, Gálatas capítulo 5, devemos também viver e
andar em espírito. Paulo também ora para que essa igreja pudesse aprender a cantar nas noites mais escuras. Tem pessoas que têm paciência para lidar com pessoas difíceis, não é o problema. Tem pessoas que têm muita paciência para lidar com situações difíceis, mas quando essa pessoa está travando uma luta que não envolve outras pessoas, ou não envolve algo externo, essas pessoas elas vão titubear na fé, elas vão começar a se entregar ao desespero, à incredulidade, à ansiedade. Paulo ele ora para que os irmãos pudessem aprender a cantar nas noites escuras. Olha o 11. Corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo. Com gozo. O que Paulo está falando aqui? Paulo está orando para que essa igreja tivesse capacitação de Deus para lidar com situações difíceis com alegria. Alegria. Ô irmãos, se a nossa alegria ela é terrena, tem alguma coisa errada conosco, só terrena. Se a nossa alegria só depende das coisas dessa terra, tem alguma coisa errada conosco. Não é tão bom quando alguém chega e nos abençoa, o sorriso sai espontâneo, não é? Não é tão bom quando a gente recebe uma notícia, a gente sorri. Paulo ora para que essa igreja pudesse aprender a ter uma alegria, que essa alegria estivesse presente em todas as circunstâncias. Ser alegre mesmo em noites escuras. Suportar sem se entregar à tristeza, à angústia. Suportar, amados irmãos, de tal modo que a alegria fica estampada em nós. Nós precisamos aprender isso aqui. E eu já ensinei isso aqui algumas vezes. A nossa alegria, ela tem 3 características. Alguém sabe dizer quais são? Filipenses 4,4, Paulo diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo-vos, alegrai-vos no Senhor. Paulo estava preso escrevendo aquela carta. E ele está ensinando dentro da prisão a alegria para a igreja que estava em liberdade. Por que Paulo está dizendo? Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo-vos, alegrai-vos no Senhor. Ali está no imperativo, é uma ordem, é um mandamento. Significa que a nossa alegria ela tem um nome. Qual é o nome da nossa alegria? Cristo. A nossa alegria é cristocêntrica. A nossa alegria não depende do nosso salário, a nossa alegria não depende desse Covid ir embora, a nossa alegria não depende da nossa saúde estar bem, a nossa alegria não depende do nosso bolso ter dinheiro, a nossa alegria não depende de uma chave de carro, a nossa alegria não depende de um prato de comida, a nossa alegria ela é Cristo. Ela é Cristo, ponto final. A nossa alegria também, ela não depende das circunstâncias, ela é ultra circunstancial. Se está tudo bem, eu sou alegre. Se está tudo indo mal, eu também estou alegre, porque ela é Cristo. Irmãos, isso é libertador. Porque o dia que a porta fechar no seu rosto, você não vai se desesperar e nem ficar triste. O dia que as pessoas falarem não para você, você não vai ficar triste, ficar emburrado. A nossa alegria, ela é Cristo Jesus. O fruto do Espírito, alegria. O reino de Deus é alegria. Paulo ora para que quando essa igreja atravessasse as noites escuras, essa igreja atravessasse as noites escuras com um sorriso no rosto. Que isso, pastor? Nós temos prazer na tribulação, nós gostamos de sofrer. Não, não é isso. Não é isso. Nós entendemos, como eu falei aqui no domingo de manhã, que nós não sentimos prazer nos problemas. Nós não nos alegramos por causa dos problemas, mas nós nos alegramos naquilo que os sofrimentos, os problemas produzem em nós. Deu para trocar? Deu para entender? Eu não me alegro por causa do sofrimento, mas aquilo que o sofrimento está produzindo em mim. Eu não me alegro por causa do sofrimento, mas eu alegro na certeza de que apesar do sofrimento, o Senhor está no governo, o Senhor está no controle, e o Senhor está trabalhando em meu favor. Amém? Então, o que nós devemos fazer? Pedir a Deus: Senhor, me ensina a ter alegria nas noites escuras, a cantar quando tudo vai mal. Irmãos, existe um compositor que ele falou assim: o cristão em Cristo passa por esse deserto cantando. Se o gozo cristão não se arraiga na terra do sofrimento, é frívolo. Nós aprendemos a nos alegrar em dias difíceis. Ele atravessa esse vale de lágrimas exultando em Deus. Ele canta na prisão como Paulo e Silas cantaram em Filipos. Como Jó, ele sabe que Deus inspira canções de louvor até nas noites mais escuras. Mais escuras. Irmãos, quantos cristãos, não são poucos, que perdem a alegria quando tudo vai mal? Quantos cristãos não confiam no Senhor? O que me faz ter alegria, pastor? É confiar no Senhor.
é esperar no Senhor. É quando o problema vier, eu não me entregar à tristeza, angústia, murmuração, desespero. Mas eu me alegrar, não alegrar como, pastor? Alegrar em quê? Alegrar porque Ele está comigo. Alegrar porque Ele está operando, porque Ele está fazendo. Eu gosto muito desse salmo, não sei se vocês já perceberam. Salmo 118, verso 24. Esse é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que vai acontecer, pouco me importa. Como diz meu avô, importa-me lá. O que me importa é que Deus fez esse dia. Deus operou nesse dia. Ele está operando, Ele está vivo, Ele está realizando, Ele está se movendo, e eu me alegro pelo fato de que Ele está fazendo. Eu não me entristeço pelos acidentes de percurso, mas pelo aquilo que Deus está realizando. Deus está fazendo, irmãos. Amém? Amém? Vamos acordar aí que está frio, né? Para finalizar, um outro cantor, ele diz o seguinte: a oração cristã, pois me faça-me, Senhor, vitorioso sobre todas as circunstâncias, faça-me paciente com cada pessoa e dá-me um gozo do qual nenhuma circunstância nem pessoa possa me privar. É assim que deveríamos orar. Como? Faça-me, Senhor, vitorioso sobre toda circunstância, faça-me paciente em cada pessoa e dá-me um gozo do qual nenhuma circunstância nem pessoa pode me privar. É possível cantar em noites escuras por causa de Cristo Jesus. Eu cantei por muito tempo. Parece até um milagre, né? É milagre. Ô irmãos, eu tomava conta da igrejinha na roça, em Palmeira de Fora. Eu ficava na porta, recebia todo mundo. Corria lá para frente, pegava a harpa cristã e cantava lá uns 7 da harpa, mais ou menos. Eu era o melhor cantor que tinha lá, então só dava eu. Pregava, no final, peraí gente, eu ia lá pro final para despedir de todo mundo. Só tinha eu de obreiro. E eu gostava muito de um hino que fala de Abraão, eu não sei se é o 126, vai fugir a memória, da harpa cristã dos irmãos da Assembleia de Deus. Falando que os cânticos, eu vou aqui pôr em outras palavras, mas os cânticos mais profundos, mais arrebatadores, os cânticos mais espirituais, nasceram em dias de densas provas. Quando a gente pega a história do próprio cantor cristão, aqueles cantos mais profundos, eles são oriundos de situações dificílimas na vida dos nossos irmãos. O Getsêmani, que é o monte que Jesus orou antes da crucificação, do flagelo, aquela coisa toda, significa lugar de prensa. Jesus foi pressionado ali, saiu óleo, e esse óleo, que depois aponta para a sua salvação, nos faz estar aqui nessa noite. Então nós temos que orar a Deus, olha, não permita que ninguém, nem nada, tire de mim a alegria do Senhor. Irmãos, eu recomendo vocês, eu vou ver se eu consigo, eu vou pôr no grupo da igreja, em PDF, o livro Os Mártires da Igreja, de capa vermelha. Os irmãos iam para a boca do leão cantando, que coisa é essa? Tem uma irmã lá que ela tinha mais de 5 filhos, ela não negava Jesus por nada, e teve filhos que empurraram do precipício, mataram o filho da irmã, e a irmã firme no Senhor, colocou a irmã numa chapa quente, e nada da irmã negar Jesus. Chegou uma hora que o pessoal perdeu a paciência, não, tem que matar, irmãos, e é impressionante, quando você lê a história dos mártires, e eles não foram murmurando, eles não foram com cara carrancuda, cheio de medo, irmãos, todos eles que morreram com cântico nos lábios, alegria nas noites escuras. Quem pode fazer isso por nós? Quem pode proporcionar isso a nós outros? Senão o Espírito Santo por meio da oração. Mas muitos de nós, quando a porta de emprego se fecha, trancamos o nosso rosto, cabisbaixo. Está acontecendo, meu irmão, fui mandado embora, Deus não é fiel, Deus não cuida mais de mim. Me ajuda aí, irmão. Você está de pé, amém? Você está de pé. Eu fui orar pelo irmão Nivaldo, hoje 83 anos, ando a orar, ele falou assim, muitas pessoas já se foram. Irmão Nivaldo, realmente, sou 83 anos aí, glória a Deus, aleluia. Muitas pessoas se foram. Você vê ali no Belo Vale, o pastor acometido desse mal, nós orando essa semana toda. Ontem, quando eu vi perto das 15 horas que ele faleceu, meu irmão,
Faz tempo que eu não me emociono nesse sentido por alguém. Eu fiquei sentido com a partida do pastor Éder. Nós temos que aprender a nos alegrar com as coisas do Senhor, irmãos. É um mundo que se alegra só quando toma uma cerveja, uma birita. É um mundo que fica alegre só quando o Galo ganha ou o Cruzeiro ganha. É um mundo que celebra só quando o Brasil ganha. O mundo que celebra porque o partido A, partido B ganhou. Meu irmão, nós nos alegramos porque o Galo ganha, nos alegramos porque o Cruzeiro ganha, nos alegramos porque o Brasil ganha, nos alegramos por tanta coisa, mas a nossa alegria não pode estar nessas coisas somente. Amém? Tem que abrir umas ressalvas, né? Depois eu explico. Por último lugar, Paulo ora para que essa igreja aprendesse a agradecer pela gloriosa herança futura em meio à pobreza do presente. E eu fecho e nós vamos orar. Olha o 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, recapitulando, Paulo ora para que essa igreja tivesse o dunamis, poder de criação e de ressurreição. Poder que tira qualquer barreira, qualquer dificuldade. Não tem capeta no inferno, não tem resistência na terra para esse poder de Deus. Paulo ora para que esse poder de criação e de ressurreição, Paulo ora para que esse poder de autoridade que está em Deus, que criou todas as coisas, esteja em mim e você. Para quê? Para nós aprendermos a lidar com situações difíceis. Eu não vou parar. Por que eu não vou parar? Está tudo indo mal, está tudo dando errado. Deus está comigo, Ele me dá poder para isso. Poder para mim é aprender a ter paciência com pessoas difíceis. Eu não vou maldizer, eu não vou pagar o mal com o mal, eu não vou praguejar, eu não vou virar as costas, eu não vou deixar meu coração encher de ódio, eu não vou deixar meu coração encher de vingança. Eu vou amar no poder de Deus. Poder de Deus para ter um sorriso colgado nos meus lábios nas noites mais escuras. E poder de Deus para que, apesar das privações que eu passo aqui, eu entender que eu faço parte de uma herança incorruptível. Como diz alguém, inacessível. Eu tenho uma herança gloriosa, mesmo em meio a privações. Gratidão é voltar os olhos ao passado. Esperança é direcionar os olhos para o futuro. Gratidão é voltar os olhos para o passado. Irmãos, de vez em quando a gente precisa fazer isso, viu? A gente vai se acostumando com a vida, se acostumando, vai reclamando, murmurando. Olha para trás. Eu estava na casa de alguém visitando semana passada, e a gente falando do preço de arroz. E a irmã falou assim: ó, pastor, mesmo o arroz está no caro assim. Hoje a gente tem arroz para comer. Na minha época, sabia o que era arroz, não? Carne era só de domingo. Está quase voltando de novo esse negócio aí. Carne era só de domingo, olha lá ainda, não é? Eu lembro, meus irmãos, que houve uma sequência na casa da minha mãe, tomara que ela esteja assistindo o culto aí, todo dia era macarrão branco. Meu Deus, já chegava da escola e falava: macarrão branco. Todo dia macarrão. Aquele macarrão não tinha nenhum molho de tomate para disfarçar, nem nada. Então a gente ficava com muita fome para entrar rasgando o macarrão, sabe? E hoje, os meninos estão escolhendo até carne. Você compra um contra filé, põe no prato do menino, quer não. Então me dá para cá que eu quero. Pode mandar esse prato aqui. Mas gratidão, olhar para o passado. Olhar para o passado, falar assim, olhar para o passado e dizer como Samuel: Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém, amados? Esperança é direcionar os olhos para o futuro. Nossa vida deve ser um eterno hino de gratidão a Deus por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz e por aquilo que Ele fará. Deus fez, Deus faz, Deus fará. Você tem promessa de Deus, amém? Eu tenho promessa de Deus. Sabe o que a promessa de Deus me diz? Deus está cuidando de mim. Sabe o que a promessa de Deus me diz? Deus fez, Deus está fazendo, e a promessa me diz que Ele fará. Então eu tenho um cântico de um hino na minha boca, de gratidão a Deus. Para vocês entenderem, os cristãos ali de Colossos, eles eram pobres financeiramente. Eles estavam sofrendo forte ataque dos inimigos. Preso e desprovido das riquezas da terra, Paulo passava por privações, até fome Paulo passou, igreja.
prestes a ser sentenciado à morte, Paulo não murmurava, não desesperava, ele dava graças a Deus pela herança guardada no céu. O que é isso, herança guardada no céu? Eu estou aqui comendo, eu não comendo, eu estou aqui talvez passando fome, provações, dificuldade, mas há uma herança guardada para mim, a eternidade. Está todo mundo brigando por causa de dinheiro, irmão. Lá no céu a gente vai andar sobre ouro, ruas de ouro. Amém? O dinheiro vale tanto lá no céu, o ouro vale tanto lá no céu, que é para pisar em ouro. Tem todas umas aplicações aí, mas eu quero me deter a essa. A igreja, Paulo estava ensinando a igreja a se alegrar no escato. O que é o escato? Aquilo que aguardava, aquilo que era escatológico, aquilo que estava aguardando. Os irmãos de Colossenses eram idôneos, ou seja, qualificados para o reino de Deus. Deus os qualificou para o céu, e enquanto esperamos pela volta de Cristo, desfrutamos a parte que nos cabe na herança espiritual que temos nele. Nós já gozamos da vida eterna. Eu não falei aqui na introdução do culto de domingo, João 17:3, o que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Alguém pode responder? O conhecer a Ti como único e verdadeiro Deus, é Jesus Cristo a quem enviaste. Irmãos, misericórdia, hein? Eu dei uma aula aqui domingo na introdução. Se alguém perguntar a você o que é a vida eterna, o que você vai falar? Conhecer a Deus como único e verdadeiro, é Jesus Cristo a quem enviaste. Me ajuda aí, viu? O dia que você conhece a Deus em Cristo Jesus, você já entra na vida eterna. Não é gostoso orar, gente? Gostoso orar. Nós já participamos do céu. É muito gostoso orar, ler a palavra. Esse gozo que você sente, irmão, dinheiro não dá, posição não dá, diploma não dá, nada dá. É o céu em nós. Paulo ensina essa igreja a olhar para frente. Essa igreja entender que eles haviam sido transferidos das trevas para o reino da luz. Colossenses 1:13, depois você lê em casa. O reino de Deus já chegou e está dentro de nós. A possessão plena, entretanto, pertence ao futuro. Trata-se da esperança que nos está reservada nos céus. Olha 1:5, capítulo 1, verso 5 diz assim: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho. Nós estamos do lado de cá chorando pelo pastor Éder, que a gente é ser humano, é normal. Ele está lá do outro lado, vislumbrado com a glória de Deus. E se alguém gritar o nome dele lá, é Lázaro. Lázaro já saiu para fora, já entrou de novo, já foi embora. Éder, venha, de jeito nenhum sai daqui, mas nem que a vaca tussa. Ele está lá em gozo eterno. Ele está lá diante do eterno, diante de Deus. Irmãos, o reino de Deus já chegou, está dentro de nós. A possessão plena dar-se-á na eternidade. Do Senhor receberemos a recompensa, a herança. Mesmo pobre neste mundo, somos ricos, muitos ricos. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Todas as promessas feitas a Abraão pertencem a mim e a você. Sem precisar de seguir aquele decálogo, aquelas 600 leis, sem precisar circuncidar, sem precisar ter sangue judeu. Em Cristo Jesus nós somos co-participante do reino de Deus, da riqueza do eterno. Amém, amado? O que Paulo convida essa igreja? Gente, vocês estão passando aí por dificuldade, não está muito legal, mas se alegra na esperança de que um dia vocês vão estar na glória. Por que nós estamos aqui, irmão, aqui nessa noite num frio desse, celebrando ao Senhor? Não é apenas, irmãos, para recebermos nada de Deus aqui, somente aqui, mas é a certeza de que nós estamos caminhando de volta para onde? Para a nossa casa, para o nosso lar. Um dia onde nós veremos Deus face a face, tete a tete, e entraremos para o gozo eterno, onde desfrutaremos eternamente pelos séculos dos séculos dos séculos, da presença de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus. Ô irmão, viver aqui não é bom, não é gostoso? A vida é muito boa. Você imagina no céu, onde não tem limitação, onde não tem fraqueza, não tem enfermidade, pela eternidade afora. Que gozo! Então eu devo levantar a cabeça, eu devo suportar situações difíceis, eu devo suportar pessoas difíceis. Eu não posso deixar que a doença, o desemprego, a pandemia, os lutos venham tirar o sorriso do Espírito Santo dos meus lábios. Eu não posso deixar me levar por uma tristeza profunda, entrar numa depressão. Não, é possível ser alegre em dias difíceis, porque um dia então nós habitaremos para sempre com o Senhor.
É por isso que nós somos ricos no Senhor, amém? É por isso que a gente não fica aí correndo atrás do vento, não dorme, não come, não descansa, correndo atrás do vento, atrás das coisas dessa terra. É importante, você tem que ser responsável sim, você tem que ser o melhor funcionário da sua empresa, a melhor funcionária da sua empresa, mas nós não corremos atrás do vento, irmãos. O nosso lugar aqui, nosso lugar é no céu, amém, amado? Vamos colocar de pé para nós orarmos, em nome do Senhor Jesus. Veja bem, Paulo ora, para que aquela igreja compreendesse qual era a vontade do Senhor. Paulo ora, para que aquela igreja não apenas compreendesse qual era a vontade do Senhor, mas ele ora também para que aquela igreja tivesse poder para fazer a vontade do Senhor. Para que aquela igreja tivesse o poder, Paulo lança a mão de 2 expedientes. Quais são? O poder dunamis, dinamite. O que é dunamis? O poder com que Deus criou os céus e a terra, o poder com que o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É esse poder, quando a trombeta soar, que vai ressuscitar os nossos irmãos que morreram primeiro. O fogo vai ter que devolver o corpo, a terra vai ter que devolver o corpo, a água vai ter que devolver o corpo. Como, pastor? Mistério, eu não sei, mas Deus é poderoso para fazer. É o poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Paulo está evocando, chamando esse poder na vida daquela igreja. Vocês podem. O Katros, que é o poder, que é a autoridade, é o poder com que Deus, sentado na sala do trono, ele rege as nações, ele governa sobre todas as coisas. Paulo está falando que esse poder de criação, de ressurreição, de autoridade, ele está sobre mim, sobre você. Então, meu irmão, você não tem que aceitar o capeta pintando e bordando a sua família, não. Você tem que orar, tem que expulsar esse mal de lá em nome de Jesus. Você não tem que aceitar essa vida mediana, relapso, medíocre, essa vida mais de carne, de pecado do que vida com Deus. Não, olha o poder que está em nós. Olha o poder. Não aceita, meu irmão, que nada venha te derrubar. Nenhuma circunstância tem poder, Deus lhe dará para vencer. Não permita que nenhuma pessoa venha tirar você do sério, da bênção. Deus lhe dará condições. Não permita, irmãos, que nenhuma situação interna venha levar você a uma angústia profunda. Você pode ter alegria. Você pode ser mais grato a Deus. Amém? Mais grato a Deus. Eu vi uma reportagem, vamos orar? Você já ouviu falar do Julius? Julius, um personagem americano, que ele é pai do Chris. Isso em 1900 e bolinhas, né? Quem já viu o Chris? Todo mundo ama o Chris, é isso? Ou todo mundo odeia, sei lá. E ele é muito alegre, né? Ele é muito alegre, o Julius é muito alegre e tal. Aí eu vi uma reportagem dele, ele conversando sério. Alguém perguntou assim, e aí, como é que você mantém esse pique? Toda hora que olha para você, você está alegre, você está de bem com a vida, aquela coisa toda. Aí ele falou assim, eu demorei muito, mas eu aprendi uma coisa, a ser grato. Ser grato. Então o segredo da sua alegria é gratidão. Eu aprendi a ser grato. Você ouve todos os coaches hoje que está em voga aí no Brasil, é unânime, eles batem sempre na tecla gratidão. Tudo que esses caras pregam está na Bíblia, irmãos, o que é bom, lógico, né? Gratidão. Você tem que parar de murmurar, você tem que parar de reclamar, só. Ô, meu irmão, tem gente pior do que nós, tem gente passando fome, tem gente passando frio. Você está reclamando lá, tem gente, irmão, que queria ter o ovo que tem na sua mesa e não tem. Nós temos que ser gratos. Se o nosso coração está meio azedo, meio cheio de amargura, cheio de vingança, de ódio, precisamos orar para Deus nos dar poder, amém? Feche seus olhos. Eu queria que você orasse dentro da sua dificuldade. Você está tendo problema com pessoas, com situações, você está tendo problema com tristeza, com angústia, você está tendo problema ser grato, você murmura demais, peça a Deus perdão nessa hora. Pai, nós queremos te louvar por essa noite, queremos te agradecer pela tua palavra é poderosa, a tua palavra de fato é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra, ó Pai, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A tua palavra é o pão que nos alimenta. Obrigado porque pela tua palavra nós não somos confundidos. Pai, em nome de Jesus, libera poder sobre nós, o dunamis, o katros, o poder de criação, de ressurreição, o poder, Pai, autoridade sobre nós.
Pai, nos dê poder para sabermos qual é a Tua vontade e poder para realizarmos cabalmente a Tua vontade. Pai querido, nos dê poder para lidar com situações difíceis, como o apóstolo Paulo recebeu poder para lidar com espinho na carne. Nos dê poder para lidar com pessoas difíceis, como Ana conseguiu lidar com Penina. Nos dê poder para termos alegria em noites escuras, porque o fruto do Espírito é alegria, o reino do Senhor é alegria, Cristo Jesus é a nossa alegria. Pai, perdoa-nos pelas vezes que nós nos entregamos à murmuração, à incredulidade, ao sentimento de vingança e de ódio. Perdoa-nos pelas vezes que nós buscamos alegria, Pai, só nessa terra, uma alegria muito rasa, muito superficial, quando o Senhor nos chama para a maior de todas as alegrias, que é desfrutarmos da Tua presença. Senhor, ensina-nos a nos alegrarmos com aquilo que nos aguarda, a sermos gratos, a olharmos para trás, Pai, e ao olharmos para trás perceberemos grandes coisas o Senhor tem feito por nós, que nós possamos olhar para frente e saber que o que nos aguarda é a eternidade. Nós podemos ser pobres nessa terra, peregrinos nesse mundo caído, mas nós somos ricos em Cristo Jesus, nós somos co-herdeiros em Cristo de todas as bênçãos do Senhor. Abra os nossos olhos, reveste-nos nessa noite de poder, autoridade e nos capacita a vivermos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Você diz: receba esse poder, meu irmão, amém. Receba poder de Deus. Talvez a sua oração não é nem para você ser livre, mas para você suportar. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz da glória dele sobre você, que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.